Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos falar sobre o maravilhoso livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Este livro aqui, ele é bem conhecido por fomentar nas pessoas algumas emoções meio contraditórias e às vezes até incompreensíveis. Esse, na verdade, é o próprio objetivo do livro, não só do livro, como projeto literário da própria escritora Clarice Lispector. É interessante vocês saberem que Clarice Lispector ela fez parte da geração de 45 da literatura brasileira. Ela é uma escritora brasileira, apesar dela ter nacionalidade ucraniana, ela se encaixa na geração de 1945, que é pós-modernismo, né? Quando se fala nisso, é interessante você saber quem eram os escritores contemporâneos de Clarice Lispector. Era Guimarães Rosa, né, que escreveu Grande Sertão Veredas. Era João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida Severina. Geralmente, antes de Clarice, e até no momento ali, né, de transição, escritores como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, escreviam muito sobre a questão do Nordeste. Né? Tinha o 15 de Raquel de Queiroz, que fala da seca. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que fala da seca no Nordeste. Então era uma literatura que tentava denunciar, tanto politicamente, como historicamente e até geograficamente, né, a situação do Nordeste. Clarice Lispector, ela viveu muito tempo no Pernambuco, mas ela era casada com um diplomata e vivia viajando e conheceu muita coisa. Ela seguiu uma vertente diferente dos seus contemporâneos. Não só ela, como Guimarães Rosa também. João Cabral de Melo Neto escreveu Morte e Vida Severina, que é tipo um poema narrativo em que ele conta a vida de Severino, que é o nordestino que migra, né, para a cidade grande. Não deixa de ser a temática do Nordeste. Todavia, Guimarães Rosa e Clarice, eles seguem uma vertente mais psicológica da coisa. Guimarães em uma obra, né, que eu conheço específica, mas Clarice em toda a sua obra. Mas é interessante distinguir esse narrador aqui, né? Eu introduzi para você entender o projeto literário de Clarice, porque hoje começa o projeto Lendo Mulheres, né? Literatura feminina. Não gosto desse termo, mas Lendo Mulheres será o nome desse projeto. Clarice Lispector, ela escreveu essa obra aqui, né? Como eu falei para vocês, o contexto literário de Clarice. É uma obra escrita em primeira pessoa. E é uma narradora mulher, né, que ela vai contar uma experiência que aconteceu com ela que mudou assim drasticamente. Isso é uma coisa que tem tudo a ver com o projeto literário de Clarice. Clarice inaugurou na literatura brasileira o processo epifânico na literatura, ou seja, é um momento em que uma coisa prosaica, uma coisa simples, faz com que a personagem, o indivíduo, reflita sobre questões existenciais grandiosas. Então, para explicar isso para vocês, aqui no livro, GH é uma mulher, né, que ela acabou de... A empregada dela, chamada Janaí, foi embora, né, passou 6 meses com ela, foi embora. E GH está em casa, né, ela mora numa cobertura, ela é muito rica, e ela decide ir até aquele quarto para arrumar, porque ela acredita que a empregada foi embora e deixou aquele lugar todo desarrumado. É interessante saber que GH é uma mulher burguesa, rica, ela é escultora, tanto que ela disse que ela é acostumada a pensar compactado, porque ela pensa muito quando ela está fazendo a escultura, a mão dela ali, ela se concentra naquele objetivo, né, de transformar por meio da massa ali. Então ela fala que ela sempre é acostumada a ser organizada, a pensar compactado. Todavia, GH está inquieta neste dia. E como eu posso dizer para vocês isso? Porque nos primeiros capítulos, até ela chegar no quarto, que a intenção dela é ir ao quarto para arrumar, ela está falando sobre várias coisas que a inquietam. Uma delas é que ela diz que muitas pessoas que leem Clarice ficam assim se perguntando o que ela quer dizer com isso. Indo até o quarto, né, praticamente, como eu falei, como eu estava falando, Clarice inaugura esse narrador, né, que de uma coisa simples traz reflexões extraordinárias. E aí é onde entra a estrutura do romance em si. Que antes de eu entrar nessa pequena análise do texto em si, eu gostaria de falar para vocês a seguinte coisa.
GH vai contar essa história da empregada Janaí que foi embora, esse momento em que ela vai arrumar um quarto, né? Porque ela é uma pessoa organizada, ela gosta de manipular as formas e deixar tudo no cantinho. Toda a vida dela está inquieta, ela não sabe, a mente dela está confusa, porque ela está simplesmente com um tripé. Aí você diz, o que danado é tripé? Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é que vem a ser isso. No entanto, na infância, a descoberta terão sido como um laboratório onde se acha o que se ia achar. Foi como adulto, então, que eu tive medo e criei a terceira perna. Mas como adulto terei a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando. As duas pernas que andam. Mas sem a terceira, que prende, eu quero ser presa. Não sei o que fazer da aterradora liberdade que pode me destruir. Mas enquanto eu estava presa, estava contente, ou havia aquela coisa sonsa e inquieta em minha feliz rotina de prisioneira. Ou havia aquela coisa latejante a que eu estava tão habituada que pensava que latejar era ser uma pessoa. Também. Como vocês podem perceber, antes que ela chegue até o quarto, ela tem essa inquietação. Ela diz que ela é um ser humano que vive com a terceira perna. E ela quer se desprender dessa terceira perna. Outrora ela diz que essa terceira perna é a identidade que ela conhece. É tanto que ela não usa o nome dela, ela simplesmente abrevia GH. GH alguns dizem que significa gênero humano. É interessante saber também que o hormônio do crescimento é GH. Então a personagem GH ela aponta para duas coisas. É o gênero humano que passa por essa crise existencial diante de si mesmo, de sua identidade, de sua cultura. E também GH simboliza crescimento. Todo ser humano que faz o percurso de GH, ou seja, o percurso de analisar a sua condição existencial, passa pelo processo de crescimento. É interessante analisar que o hormônio do crescimento também se chama GH. Isso é uma viagem particular minha. Mas, quando o GH vai contar essa história dela, ela não é linear. Então é por isso que se chama um narrador que segue o fluxo de consciência. Ora ele vai, ora ela volta. Durante a narrativa, GH fala sobre o quarto em que ela vai entrar, o quarto em que ela está. Ela fala sobre o Rio de Janeiro que ela ama. Ela fala sobre... Ela vai até o Egito, ela desce as culturas primitivas e volta à cultura cristã e assim vai. Ela não tem uma linearidade quando ela fala. Apesar de que a gente tem pistas de mais ou menos como a história acontece e que horário. Ela disse que por volta das 10 horas ela chega no quarto, esperando que o quarto tivesse bagunçado. Todavia, Janaí, antes de ir embora, arrumou todo o quarto. E aquilo a inquieta. Porque ela acreditava que assim como a mente dela estava bagunçada, porque ela queria se desprender da terceira perna. E o que vem a ser a terceira perna? A terceira perna é a cultura. A condição em que GH estava sendo imposta socialmente. Percebe-se que ela não estava feliz. Ela queria se desprender da terceira perna. Ao mesmo tempo que a terceira perna dava centralidade a ela enquanto ser, por exemplo, quando a pessoa tem uma religião, a gente tem uma âncora no mar de confusão que é o universo. Quando você tem uma identidade assim fixa, meu nome é fulano de tal, eu sou assim, eu sou assada, você tem uma identidade, é um tripé. Todavia, ela disse que quando se desprende desse tripé, você fica meio, sem chão. É uma liberdade perigosa. E aí, GH está nessa luta para se desprender dessa identidade, dessa prisão, entre aspas, cultural, porque ela disse que o tripé, ao mesmo tempo que dá sustentabilidade, dá centralidade, também prende. E ela quer a liberdade confusa. E aí, quando ela chega no quarto, minha gente, o que é que acontece? Diante daquele quarto arrumado, tem duas coisas que inquietam GH. A primeira coisa é que há uma pintura na parede. Uma pintura que ela acredita que Janaí fez para provocá-la. E aquilo a inquieta, porque por meio daquela pintura, ela tem um processo epifânico. Faz ela pensar em coisas grandiosas, né? Não só a pintura. Naquele lugar também, quando ela vê dentro do armário uma barata, e como toda mulher GH tem medo de barata, ela fecha a porta abruptamente e acaba dividindo a barata ao meio. Quando ela divide a barata ao meio,
aquela massa branca da barata sai para fora, como qualquer barata que você mata. E o que é que acontece? GH tem um processo epifânico também. E quando eu falo de processo epifânico, a epifania, é isso que é extraordinário na obra de Clarice Lispector. Ela vai fazer com que um elemento prosaico, como matar uma barata, todo mundo que tem dona de casa ou não, que vive, já teve que matar uma barata na vida, porque é um inseto que está em qualquer lugar onde tem esgoto, onde tem, não sei muito bem de onde é que elas vêm, mas elas sempre estão ali. Então, um elemento prosaico, um elemento do cotidiano tão insignificante quanto a existência de uma barata, que a gente mata, faz com que GH pense em todo o universo, não só o universo enquanto construção cultural, mas também o universo enquanto ontológico, enquanto nossa existência. Irei ler para vocês sobre a pintura na parede. Na parede caiada contígua à porta, e por isso eu ainda não o tinha visto, estava quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua, e de um cão que era mais nu do que um cão. Nos corpos não estavam desenhados o que a nudez revela. A nudez vinha apenas da ausência de tudo que cobre. Eram os contornos de uma nudez vazia. O traço era grosso, feito com ponta quebrada de carvão. Em alguns trechos, o riso se tornava duplo, como se um traço fosse o tremor do outro. Um tremo seco de carvão seco. O risco se tornava duplo. O que é que ela quer dizer aqui, minha gente? Não tenho a pretensão de dizer, obviamente, mas a minha leitura é a seguinte. Como eu falei para você, na Epifania de GH, ela olha para aquela pintura e ela vê o desenho de um homem sem adornos, ou seja, sem roupas. É interessante que a roupa, ela demarca um período escultural. Se você vê a roupa de uma pessoa da antiguidade, é diferente da roupa da Idade Média e muito menos ainda da roupa de um homem moderno. Então, assim, a roupa, ela veste, mas ela não só veste, ela dá identidade, ela dá cultura, ela dá sentido. E GH olha para aquela pintura na parede e vê aquilo nu, né? Aquilo é a pintura do homem, da mulher e do cão, que é mais nu do que um cão. O cão, ele é um animal irracional, ele não produz cultura, ele existe por existir. Às vezes, alguns cães são condicionados a fazer determinadas coisas pelo seu dono. Mas, geralmente, um cão é um cão, ele é aculturado, ele é um ser que vive para existir. E esse processo epifânico é muito extraordinário. Outra coisa também que GH vai ter esse processo epifânico é em relação à barata. A barata, ao mesmo tempo que a atormenta, a agonia, que dá nojo, ela representa o outro. É o outro que ela quer chegar. E que outro é esse? É o neutro. O neutro é uma palavra que vai permear, né, praticamente a metade do livro em diante. Porque aquela massa da barata, o neutro, a existência em si, sem sentido, somente tem sentido porque é uma coisa que atormenta GH, a existência daquela barata. E também atormenta a nós, leitores, porque quando ela vai falar da barata, como símbolo de onde ela quer chegar, né, no outro que é estranho, no outro que simboliza o nada, no outro quero ser em si, é uma coisa que deixa nós, leitores, um pouco agoniados, porque nós não conseguimos aprender algumas coisas que estão por trás desse texto, que se trata, na verdade, de filosofia. Sobre a barata, GH diz: sim, a barata era um bicho sem beleza para as outras espécies. A boca, se ela tivesse dentes, seriam dentes grandes, quebrados e amarelos. Como odeio a luz do sol que revela tudo, revela até o possível. Com a ponta do robo enxuguei a testa, sem desfilar os olhos da barata, mas meus próprios olhos também tinham as mesmas pestanas. Mas os teus ninguém toca, imunda. Só outra barata queria estar esta barata. Ou seja, né, gente? Olha só o quanto que a barata, ela é o outro. Ou seja, na condição da barata, GH não só se viu nela, viu a pessoa estranha que ela é, que vive a pensar sobre a sua condição existencial, coisa que a maioria das pessoas não são acostumadas a fazer. As pessoas são condicionadas a ter sua posição cultural, adquirir suas personas sociais, tipo, eu sou professor, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou
médico e tudo mais, elas não refletem sobre a sua existência. E aquela pessoa geralmente que reflete, que tenta analisar de onde vem para onde vai, geralmente é considerado um estranho. É como se fosse uma barata social. Neste ponto nós podemos lembrar de Franz Kafka, né, que fala de a metamorfose. Gregor Samsa é um personagem que ele acorda virado numa barata. Ao contrário de GH, ele se transforma e é repudiado, né? Mas é interessante que Clarice Lispector faz com que GH adquira uma certa visão positiva em relação à barata, ao inseto, né? Porque na narrativa de Gregor Samsa, ninguém sabe ao certo que inseto é esse. Mas o inseto ali simboliza o grotesco, né? Então o grotesco, outro, neutro, estranho, que simboliza a barata, é algo que faz com que GH se importe, porque ela se vê como um neutro, ela se vê como uma barata, ela se vê assim, ela caminha para esse percurso, apesar de que ela reluta. Há um momento em que GH descreve ela como se ela estivesse falando com alguém que ela ama, pedindo socorro. Por favor, segura a minha mão, não me deixe ir, mas ao mesmo tempo me deixe, eu quero ir. Outrora ela fala com a mãe dela. E não há ninguém mais, assim, culturalmente falando, mais forte para determinar o comportamento de uma pessoa enquanto ser cultural, enquanto ser caráter, que é a mãe. É o nosso referencial, né? Uma mãe, ela pode tanto oprimir como ensinar muito bem o caráter de um filho, né? E ela às vezes fala, olha, a barata simboliza isso. Então, logo de imediato, GH ela está nesse caminho para o neutro, este caminho para a existência em si. Para isso, ela tem que ultrapassar alguns caminhos. Um deles é a própria mãe, né? A cultura que a mãe a ensinou. E alguns estudiosos dizem que a barata simboliza a mãe de GH. Representa toda a cultura adquirida por GH que ela quer se desprender. Mas aí também virão outros caminhos, outros obstáculos que GH tem que ultrapassar para chegar a essa condição existencial neutra, livre de amarras culturais. Dentre estas coisas estão o quê? Deus, né? Religião, moral. Falar sobre essa questão de vocês é o seguinte. É que quando amávamos, eu não sabia que o amor estava acontecendo muito mais exatamente quando não havia o que chamávamos de amor. O neutro do amor. Era isso que nós vivíamos e desprezávamos. Mais adiante GH disse, então, pela porta da danação eu comi a vida e fui comida pela vida. Eu entendia que meu reino é deste mundo, e isto eu entendia pelo lado do inferno em mim, pois em mim mesma eu vi como é o inferno. Aqui eu vou começar a falar de uma premissa que, se GH quer tirar a terceira perna que simboliza o que lhe dava estabilidade, e essa estabilidade é construída pela cultura, pela religiosidade e tudo mais. Logo, isso significa dizer que GH quer se separar de Deus, da moral, da verdade. Essas são as premissas que, geralmente, a pós-modernidade e o existencialismo querem dizer que a existência precede a essência. No caso, isso é uma premissa do filósofo Jean-Paul Sartre. Ele diz que o ser humano ele existe em si mesmo, ele não tem essência. No caso, essencialismo é Deus, verdade, moral. GH segue por esse caminho, porque ela diz que ela quer se desprender da moral, da identidade. Ela fala primeiro que quer se desprender da identidade de GH. Ela diz que GH para ela é uma construção que ela quer se desfazer como uma carapaça, como se fosse uma camada da barata que retira-se para chegar na massa, né, a massa branca da barata. Ela diz que tem que se desprender da moral, a moral construída pela religião, e ela também tem que se desprender desse sofrimento que é chegar ao inferno de si. Em relação a essa questão de Deus, é onde GH vai mais travar um diálogo. Há momentos que GH ela faz assim, meu amor, meu querido, ela tá se referindo a uma pessoa, a um interlocutor que nós não identificamos. Às vezes nós acreditamos que é como ela estivesse se referindo à pessoa que ela ama. Outrora nós aprendemos aquilo como sendo uma interlocução com o leitor. Mas há um momento também que GH diz que quer falar com Deus, mas ela diz que falar com Deus é falar consigo mesmo, porque ela diz que nós somos deuses. Enfim, há uma intertextualidade bíblica em vários momentos do livro, quando ela diz que a barata é o símbolo das coisas proibidas. Então ela vai se remeter
ao Israel o Antigo Testamento, em que os israelitas eram proibidos de comer alguns animais com que tivessem unhas, tipo, eu não sei bem os animais, eu sei que porco não podia se comer, e outros animais. E ela diz que comer a coisa proibida é uma afronta, mas se você fizer isso, você vai descobrir que não tem problema, vamos dizer assim. Então, logo, a existência, assim, Deus não é tão perigoso assim, vamos dizer. Outra coisa também que ela faz, uma intertextualidade bíblica, é que ela diz que só em pensar em comer a barata dá ânsias de vômito. E ela se remete àquela questão em que Deus diz que se você não é quente nem frio, eu te vomitarei. Então, GH está esse limiar entre ser e não ser. E ela diz que como se o Deus cristão assim, né, vai vomitar a gente como ela, vamos dizer assim. Outra coisa que GH também fala é que a todo momento ela diz: nessa minha angústia eu peço que alguém me dê a mão, mas ninguém me dá a mão. Alguém me dê a mão, alguém não me dá a mão. Você vê o momento em que Jesus estava lá na cruz do Calvário e que ele, né, Deus vira as costas para ele porque ele estava coberto do pecado da humanidade. E ele disse: Eloi, Eloi, né, lama sabachthani, quer dizer, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Então há essa intertextualidade bíblica também que você se inquieta. Eu, particularmente como cristão, não gosto muito dessa parte, porque não é bem o que eu complementar essa visão de GH em relação a Deus ou a religiosidade. Ela afirma: o divino para mim é o real, mas beijar um leproso não é a bondade sequer, é autorrealidade, é autovida. Mesmo que isso também significa a salvação do leproso, mas é antes a própria salvação. Como vocês sabem ou se não sabem, o leproso é uma doença assim que era tipo, quem estava doente em Israel era colocado fora do arraial. É outra intertextualidade bíblica. O leproso ele tinha que ficar separado da sociedade. Então GH diz que ela quer beijar o leproso, porque para ela é autovida, é autorrealização enquanto existência. Ela vai encontrar quem ela é beijando o leproso, porque ela diz que ela mesma é leprosa. Não só ela, como todos os humanos, todas as pessoas que são GH. Então chegamos aqui, né, ao finalzinho dessa reflexão sobre a paixão segundo GH. E quando a gente analisa o título A Paixão segundo GH, na página 170 ela diz: ah, meu amor, não tenha medo da carência, ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência, e nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. A Bíblia diz que a graça maior de Deus é o amor, né, que doa a si mesmo, que é o amor ágape, né, que é aquele amor que se entrega pela vida do outro. Então GH diz que esse amor, né, que há a distinção dos amores, né, que é o amor ágape, o amor eros, o amor filos, que é o amor ao estudo, e a paixão, que é mais voltado para o erotismo mesmo. A paixão vem de patos. E quando eu me refiro a isso aqui, mais ou menos GH quer dizer que o amor dela é diferente do amor romântico, o amor idealizado. O amor dela é um amor real, é a paixão, é o patos. É aquela essência em si do desejo de ser, eu não vou dizer que a paixão que ela se remete é a nossa paixão amorosa, assim. É uma paixão pela existência em si e seu sofrimento. Quando a gente se apaixona, a gente tem uma idealização do outro, mas eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a paixão, segundo GH, é diferente do amor. Então eu vejo uma intertextualidade bíblica nessa reflexão de GH, porque se ela quer desconstruir com a moral, com a religiosidade, então ela não pode ser o amor segundo GH, tem que ser a paixão. A paixão que é patos, é doença, é doentio, mas ela é o que é a graça para GH. Se a graça de Deus é o amor que morre pelo outro, o amor de GH, o amor é uma paixão, é uma doença, é um patos, mas é o que é. A vida é sofrimento, é doença. Para embasar nisso, eu li esse livrinho aqui, que ele faz essa reflexão sobre o nome do título A Paixão Segundo GH. Literatura Brasileira, de Alfredo Bossi. Quem se interessar é muito bom. História concisa da literatura brasileira. Aqui vai rolar um spoiler, né? No finalzinho do livro, muita gente deve saber que GH faz o quê? Ela chega ao ápice,
né, e come a barata. O trecho em que ela come a barata é tão pequenininho que é quase imperceptível. Ela diz assim: ó Deus, eu me sentia batizada pelo mundo. Eu botara na boca a matéria de uma barata e enfim realizar o ato ínfimo. Ou seja, GH diz que ela olha para a barata e vê a barata como hóstia. A hóstia que na Igreja Católica as pessoas comem como a paixão de Cristo. No caso, GH come a massa branca da barata como uma hóstia para essa nova iniciação dela no neutro, no niilismo, vamos dizer assim. Eu vejo a paixão segundo GH uma paixão desenfreada pelo neutro, pelo nada. Se você não tem você não tem um tripé, a terceira perna que lhe dá sustentáculo cultural, moral, religioso, você vai chegar onde? No niilismo. E o niilismo, como o GH sempre fala, é o inferno dentro de... Outra coisa que eu acho interessante nesse livro, que eu tenho que falar, é sobre a sua construção enquanto estética, né? Ele começa com travessões, né? São travessões aqui, né? Que, na minha opinião, indica um monólogo interior. Que, como você sabe, o travessão ele indica um diálogo. E GH está no monólogo com ela mesma, dentro da cabeça dela. Um monólogo que não é linear, ele é confuso. Então, começa com um travessão de diálogo e termina com um travessão de diálogo. Ou seja, ela começou pensando, e mesmo ela tendo comido a hóstia do caos, que é a massa branca da barata, ela continua pensando. Assim como o início do livro e o final começa com travessões, remete a uma circularidade, o fim do capítulo aqui, ó, o amor já está sempre, falta apenas o golpe de graça, que se chama paixão. É o início do capítulo, falta apenas o golpe de graça, que se chama paixão. Então, assim, o livro remete para uma circularidade. É uma coisa meio metafórica, né? Que não tem uma coisa de início e fim. Isso deixa a gente sempre preso, né? Na leitura. Você sempre está em meio àquela coisa caótica, né? É circular, não é linear, mas ao mesmo tempo é profundo. Vai lá no seu âmago. Acaba por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da longa e gigantesca análise de GH. Até a próxima. Tchau pra vocês.